Olá amigos, este é mais um DBO Destaca. O uso da silagem é cada vez mais comum, tanto na pecuária de corte quanto na leiteira. Mas será que todos os pecuaristas estão utilizando esse recurso da melhor forma? Para nos instruir mais um pouco sobre o assunto, nossa convidada de hoje é a doutora em agronomia Sueide de Oliveira Braguin, inteligência de mercado agro da Nortene, uma empresa especializada em produtos para essa finalidade. Seja muito bem-vinda, Sueide. Primeiramente, agradeço o convite de vocês. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a silagem e as lonas de silagem. O uso da silagem na bovinocultura de corte ainda está em expansão? Sim. Esse mercado ele cresce muito porque, na verdade, a pecuária está passando por uma mudança muito grande, né? A gente vê um aumento considerável em confinamentos, por exemplo, e a principal forma de fornecimento de alimento para os animais nesse mundo é a silagem, né? Então, uma vez que aumenta os confinamentos e aumenta a produção de leite também, aumenta a produção de silagem. E quais são os modelos assim, de silos mais utilizados e por quê? Sim, no passado utilizava-se muito a silagem do tipo vertical, né? Que era uma construção mesmo, né? Algo mais oneroso. Atualmente a gente vê mais as pessoas utilizando os silos tipo trincheira e de superfície. Por quê? Porque é um sistema, vamos dizer, mais barato e mais simples de construir. Nada mais é do que colocar a silagem, né, num local, no sentido horizontal, e cobrir com a lona de silagem. Então, é um sistema bastante simples, né? Apesar da complexidade, dos cuidados que tem que se tomar na hora de fazer a silagem, é um sistema bastante simples e barato. Então, as pessoas acabaram que mudaram muito para esses dois modelos de silo. E quais são os motivos principais assim para perdas nesses dois modelos? Na verdade, o mercado de silagem, ele demanda uma série de cuidados, né? Desde o plantio do cereal, né? Do milho ou do sorgo, no momento de picar, de compactar e até mesmo de cobrir, tudo isso vai influenciando na qualidade final da silagem, né? Então, é difícil a gente contabilizar aonde está as perdas exatamente do sistema, né? O produtor ele tem que ter uma exatidão bastante grande durante todo o processo para garantir que tem uma qualidade boa no final. Uma das coisas que acontecem porque a silagem ela não pode ter oxigênio, né, durante o processo ali de fermentação. Então, o produtor tem que ter bastante cuidado no momento de cobrir essa silagem, né? A lona tem que estar totalmente impermeabilizando, né, o material que está embaixo para que não tenha entrada de oxigênio. Então, o produtor tem que tomar o cuidado de fazer o isolamento, né, de enterrar nas laterais essa lona para que a silagem no final esteja totalmente fermentada e não tenha nenhum tipo de contaminação, por exemplo, por bactérias. Tá? Então, essa é uma das perdas aí relacionado também ao nosso negócio, né, que é as lonas de silagem, né? O produtor, ele costuma ter bastante cuidado nesse processo, mas acidentes acontecem, né? Então, por exemplo, às vezes um animal, por exemplo, que pode entrar ali na área, né, ou um vento, né, uma chuva muito forte, pode fazer com que essa lona levante. Então, durante todo o período ali de armazenamento, é interessante que o produtor tenha o cuidado, né, verificar com certa frequência, para ver se está tudo correndo bem ali durante o tempo de armazenamento. E como que a qualidade do plástico e até das cores mexem com essa produtividade? Esse é um detalhe bastante importante aí acerca das lonas de silagem. Uma das coisas primordiais é a questão do polímero que se fabrica essa lona de silagem. Uma lona feita com material 100% virgem, ela vai ter um arranjamento ali, né, das partículas. Isso vai fazer com que, vamos dizer, você tenha menos entrada de oxigênio, tá? A garantia dessa lona vai ser maior também. Então, você tem uma lona, vamos dizer, mais estável, que diminui a chance, por exemplo, de um rasgo, tá? Ou de qualquer dano ali durante o processo. Outra coisa que é importante também é com relação à qualidade dessa lona, né? A mais utilizada no mercado é a lona branca preta,
né? Ainda que existam as lonas pretas no mercado, o ideal é sempre que tenha a cor branca por cima. Por quê? O preto, ele tem que estar presente, né? Mesmo na lona branca, o preto tem que estar por baixo, porque é o preto que impede a passagem de luz. É o preto que vai barrar a entrada de luz. E não é interessante que passe luz, porque essa luz vai esquentar, né, o material que está ali, ele acaba, né, ocorrendo, por exemplo, um processo de contaminação e uma fermentação. Segundo, é que a cor branca, ela ajuda a refletir um pouco daquele calor, porque como eu falei, quando você aumenta muito a temperatura, pode haver algumas contaminações indesejáveis ali durante o processo de fermentação. Então, o ideal é sempre aquela branca preta. Existe também as lonas prata preto, né? Mas o branco é o que vai dar um resultado melhor ali durante a fermentação, tá? Essa lona com essa qualidade, ela é mais cara? Não. Inclusive, tem um estudo que foi feito por um pesquisador que mostra que a lona de silagem, ela custa apenas 4% de todo o processo, né? Considerando desde o plantio do cereal, né? Todo o processo de compactação, para fabricar mesmo realmente o silo. Então, 4% é um custo muito barato, né? Comparado com o valor total. Então, se tem um produto que o produtor não deve economizar, é na lona de silagem, porque é ela que vai garantir que você tenha uma barreira contra a passagem de oxigênio ali, tá? Então, esse preço é bem baixo comparado com todo o processo. O produtor não deve se preocupar com esse insumo na hora de fazer a silagem. E a qualificação das pessoas que instalam esses silos, no que diz respeito ao conhecimento do manejo, do saber fazer, né? Da minha experiência em campo, normalmente o produtor destina os próprios funcionários dele para fazer o recobrimento. Uma coisa que é interessante, né, respondendo a sua pergunta, normalmente o produtor está sempre junto ali no momento de fazer a cobertura do silo. Por quê? O processo, né, os funcionários vão trazendo, né, o caminhão e descarregando aquele cereal, né, e já compactando. E no momento de fazer a cobertura, né, quando vai chegando no final ali, é a hora que o produtor normalmente chega para verificar se tudo está sendo feito corretamente. Porque o processo, como ele acontece, né? Inclusive, adiantando, falando um pouquinho da nossa lona de caixa, né? A nossa box HP, ela vem em caixas, né? Ela vem dobrada. Então, o produtor vai abrir a caixa, vai esticar em todo o silo a lona, né? Fazer o corte, no caso dessa de caixa que ela vem em tubo, né? Então faz o corte, abre essa lona no silo e daí começa o processo de enterrio nas laterais. Então isso é os funcionários realmente que fazem esse processo de enterrio, né? Ou coloca algum suporte para fazer um peso por cima para evitar que essa lona voe, por exemplo, com um vento muito forte. E o produtor fica ali participando desse processo, né? Ou até mesmo fazendo as recomendações. Normalmente é dessa forma que acontece. Uma preocupação que vem ganhando força quanto à sustentabilidade é a deposição de microplásticos na natureza. A Nortene tem algum estudo sobre o assunto? Nós iniciamos recentemente um processo, né? Estamos estudando, né? Por exemplo, um processo de logística reversa para reutilizar, por exemplo, essas lonas em outros processos, né? No caso, por exemplo, de uma reciclagem. O que acontece é que tem muitos produtores hoje que reutilizam essa lona para outras finalidades. Então, ele pode, por exemplo, cobrir um adubo que esteja no campo, né? Quando comprado a granel. Ele pode cobrir um maquinário, né? Eu sei até mesmo de propriedades que recobrem piscina, né? E também, alguns produtores, eles acabam utilizando a lona mais antiga por baixo. Então, no momento de fazer um outro silo, ele coloca a sua lona, né, antiga por baixo, e daí vem com uma lona nova por cima. Por quê? Daí ele forma uma barreira dupla para garantir, né, que não ocorra entrada de oxigênio para dentro do silo. Né? Então, esse é um processo que a gente está já encaminhando, estamos estudando bastante, para dar uma finalidade, né, ou pelo menos atuar nesse processo aí de logística reversa dentro dos produtores, né, e de cooperativas. Muito obrigado pela sua presença e as suas instruções.
Eu que agradeço, né? Me coloco à disposição de vocês para mais perguntas. Ok, eu falei aqui com Suede de Oliveira Braguin, Inteligência de Mercado Agro da Nortene.